ou ele iria entrar em aborto dentro do útero, ou eu poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento, o Henry iria nascer e iria falecer. Foi o momento em que eu entrei na sala de parto, sem saber se eu ia ter o meu filho no colo. E quando eu entrei na sala, a primeira coisa, assim, quando eu abri a porta, que eu coloquei um pé dentro, Deus falou no meu coração para me entregar ele. Deu um passo para frente de novo, colocou a mão no meu peito e falou assim: tio, não tinha só coisa ruim no sonho, não. Você tinha um filho, e o nome do seu filho era Samuel. A paz, igreja, sou a Fran. Paz, igreja, sou o Gil. Hoje a gente veio contar o nosso testemunho do nosso filho primogênito e também do nosso Samuel. Aqui a nossa história começou, né? Nosso testemunho, na verdade, começou em 2022, quando a gente engravidou do nosso primogênito, o Henry. A gente engravidou dele e em janeiro de 2023 nós descobrimos que o Henry tinha uma má formação fetal, né, nos 2 rins dele. Os rins eram policísticos, né? E essa condição, ele era incompatível com a vida. Por este motivo, né, dos rins serem policísticos, faltava o líquido amniótico para ele desenvolver o seu pulmão e outras partes do corpo também. E por incompatível na vida, né, então, ou ele iria entrar em aborto dentro do útero, né, o útero iria espremer ele e ele falecer, ou eu poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento, o Henry iria nascer e iria falecer. Este era o diagnóstico dos médicos para a gente durante toda a gestação. E a gente viveu um processo bem doloroso, né, bem difícil. Durante o ano de 2023, eu posso dizer que foi o pior ano da nossa vida, né, que foi a perca do nosso filho. Tão esperado, né, o nosso primogênito, que a gente esperou muito tempo, né? A gente tem 8 anos de casado, a gente esperou todo esse tempo para poder engravidar. E quando a gente engravidou, a gente perdeu o nosso filho. Eu lembro que nesse processo que a gente teve com o Henry, nós ficamos, né? A gente descobriu com 6 meses, né? O problema que ele tinha. E a gente ficou durante 4 meses em jejum e oração. Muito jejum, muita oração, com muitas pessoas orando por nós, orando pela nossa família. Foi nesse período também que nós viemos aqui à igreja, né? Conhecemos a Igreja Batista Manancial e decidimos congregar aqui também, né? E durante esse processo a gente viveu o tempo de oração, de jejum, muita dor, ficava assim remoída, né? Moída, na verdade, por dentro, por todo esse processo, porque quem é mãe sabe a dor que a gente sente, né? Por mais que esteja gerando, né? A gente sabe a dor que a gente sente de receber uma notícia ruim desse tipo. E eu fiquei todo esse período gerando o Henry e com os médicos a todo momento falando para mim que ele não iria sobreviver, que ele não tinha chance de vida. E durante esse processo nós escolhemos confiar no Senhor. Cada ultrassom que a gente ia, cada consulta que a gente ia, a gente via o nosso filho, ele crescendo, ele engordando, indo contra o que os médicos falavam, né? Então isso alimentava também um pouquinho a nossa fé. A cada dia mais, a nossa esperança, a cada dia mais também, a barriga ia crescendo, ele ia se mexendo, o que era praticamente impossível por ele não ter o líquido amniótico, né, dentro da barriga, para ele poder se movimentar, não tinha espaço. E no ano de 2023, no dia 13/6, eu entrei em trabalho de parto com 8 meses de gestação e o nosso Henry nasceu. Ele nasceu de um parto cesárea e desse dia o que eu tenho assim para falar e me lembrar desse dia foi o momento em que eu entrei na sala de parto sem saber se eu ia ter o meu filho no colo ou se eu ia entregar ele para Deus. E eu sentei naquela mesa de cirurgia naquele dia, de madrugada,
E eu só sabia falar para o Senhor: o Senhor me deu, o Senhor sabe o que faz. Porque o Senhor é bom o tempo todo. E os médicos naquela correria, porque o caso dele era muito difícil, né? A correria para poder não deixar ele nascer no parto natural, porque ele não tinha como nascer no parto natural. E porque o caso dele era muito especial, ele precisava de médicos estarem ali em cima dele o tempo todo, quando ele nascesse. E assim que o meu filho nasceu, eu fiquei na esperança de escutar o chorinho dele, de Deus ter feito o milagre que eu esperei por 4 meses. E essa não foi a resposta do Senhor pra gente. Não era pra gente viver naquele momento o que eu tinha no meu coração. O Senhor tinha preparado outras coisas pra gente durante aquele processo e a partir daquele dia também. E eu não me recordo de muita coisa, né, no dia, porque, quem sabe, parto cesárea, a gente fica presa na mesa, né? A gente não consegue ver nada do que tá acontecendo ao redor. Eu só via, a hora que o meu filho nasceu, a gente não sente, né, tirando a criança porque é anestesiada. Eu só via a equipe médica correndo toda para uma outra sala. E eu falava pro meu marido, ele ficava preocupado, não sabia se ele cuidava de mim ou se ele olhava meu filho, o nosso filho. Eu falei para ele: vai e me deixa aqui, corre atrás do nosso filho, porque ele precisa de você. Eu tô bem. E eu fiquei naquela sala, sozinha, com um silêncio absurdo. Os médicos me costurando, né? Depois a enfermeira, fiquei sozinha naquele momento. E naquele momento eu só sabia falar para o Senhor: o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E até naquele momento eu lembrava daquele louvor que fala que Deus é bom o tempo todo, que Ele é fiel o tempo todo Ele é bom. E nesse período eu fiquei lá, entregando meu filho para o Senhor, falando para Deus: Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Até aqui eu passei por tudo que o Senhor me permitiu passar. Até aqui o Senhor me sustentou. A partir daqui o Henry está nas tuas mãos, totalmente nas tuas mãos. E o Gil, que acompanhou ele, né, o que ele conseguia acompanhar na outra sala, né, amor? Nesse dia foi um dia bem difícil para mim, porque em momento algum nesses 4 meses eu senti que eu ia perder meu filho. O primeiro dia que eu tive aqui nessa igreja, a palavra parecia que naquela noite de culto, era um domingo também, a palavra era inteira para mim. E no momento da palavra eu abaixei minha cabeça e falei: olha Deus, se o Senhor estiver falando comigo, eu peço que o Senhor seja mais específico. E quando eu senti a mão de alguém nas minhas costas, eu levantei a cabeça assim, era o pastor. Naquele dia ele me entregou algumas coisas e dentro dessas coisas ele falou: eu estou cancelando o decreto de derrota na tua vida e te dando uma nova vitória. E naquele momento eu senti que Deus tinha curado meu filho. Isso me deu muita força para passar os outros 4 meses que a gente precisava passar em oração. Só que eu tinha certeza que Deus tinha feito um milagre. E quando levaram o meu filho, eu percebi que ele não chorou. Saíram correndo com ele. Eu tentei entrar na sala que entraram e a moça fechou a porta, não deixou eu entrar. Passou acho que 40 minutos até o tempo que ela falou e eu consegui sair com ele. Com a médica veio e falou: agora você pode ir lá ver seu filho, ele tá estável já. E quando eu entrei na sala, a primeira coisa assim, quando eu abri a porta, que eu coloquei um pé dentro, Deus falou no meu coração para me entregar ele. E quando Deus falou assim, eu fiquei sem reação, parado na porta. O médico que acompanhou o caso dele colocou a mão nas minhas costas e falou: vamos lá, fala com ele. Só que aquele espírito de morte, aquela sensação esquisita, aquele frio que estava naquela sala, eu não conseguia me aproximei com dificuldade dele. A médica pegou e estava com um balão de oxigênio e
ela olhou para mim e falou: ó, pai, seu filho tá vivo porque eu tô fazendo o serviço do pulmão dele, mas a partir do momento que eu parar, ele vai falecer. Eu olhei para ela e falei: olha, faz o possível, tá na mão de Deus. Me ajoelhei, coloquei a mão na cabeça dele e falei: olha, filho, se for pra você ficar nessa terra sofrendo, se for para que você esteja aqui mal, você pode ir, vai ficar tudo bem, eu vou cuidar da sua mãe, a gente vai ficar bem aqui. Eu sei que Deus fez o melhor para você. E eu olhei para a médica e falei: a única coisa que eu peço para vocês é que vocês deixem a mãe dele poder ver ele. E ela pegou e falou assim: não, porque se eu deixar, ele vai falecer na frente dela. O médico que acompanhou, ele pegou e falou assim: não, a Fran sabe de todo o risco, ela sempre soube, então vamos levar. Ela falou: então vai pra lá, vai ao lado dela, vai ao lado da sala, que eu vou preparar ele e daqui a pouco a gente leva. E logo o coração dele começou a parar um pouco de bater, levar ele correndo, e depois de 40 minutos, umas 2 horas mais ou menos, não me recordo ao certo, veio a notícia pra gente de que infelizmente ele tinha falecido. Depois disso daí, os médicos falaram pra gente que a gente precisava fazer um teste genético para saber se o que a gente teve, se o que o meu filho teve era uma condição só dele, que no caso era muito raro, ou se era algo no nosso sangue, que aí tinha a chance de recorrência de 25% em cada gestação. A gente saiu do médico, né, depois que enterramos o nosso filho, tudo. Voltamos nessa consulta quando nos falaram, e conversando eu falei para Fran que eu não sentia que eu devesse fazer esse exame, porque eu queria confiar em Deus. Eu entendia que todo esse processo era uma prova que Deus tinha nos colocado, era uma prova que Deus tinha permitido que a gente passasse, e que eu não precisava de uma aprovação de um papel para mim dizer se eu tinha que ter um filho ou não, que eu precisava ouvir a voz de Deus. Se Deus falasse para mim que isso não era para mim, estava tudo bem. Se Deus falasse para mim que era para eu confiar nele, era o que eu iria fazer, era o que a gente iria fazer. Falei para ela que eu ia respeitar a decisão dela, mas que essa era a vontade do meu coração. E ela externou para mim que essa também era a vontade dela. Então a gente decidiu novamente voltar a orar, voltar a jejuar, entregar as coisas na mão do Senhor, e a gente fez isso durante 7 meses. Eu sempre achava que quando eu enterrasse o Henry, talvez a dor ia acabar, mas esses 7 meses em que Deus ficou em silêncio também foi bem dolorido. E um dia aqui na igreja, o pastor foi usado por Deus, era um culto de domingo, e o pastor chamou à frente as mulheres que queriam gerar filhos. E aí, orando, no final da oração, o pastor pegou e falou que as mulheres que iriam gerar sentiram o útero tremer como se tivesse uma criança dentro chutando. E brincando, ele pegou e falou assim que só não era para colocar os nomes dessa geração, que essas crianças eram para ter nome de profeta. Ele falou que se fosse menino Samuel, se fosse menina Esther. Ele deu a bênção apostólica, a Fran retornou. A Fran não queria vir para frente, e isso é interessante para mostrar como Deus trabalha. Há um tempo atrás eu tinha atendido um rapaz, e a gente conversando, ele externou para mim que ele queria voltar para os caminhos do Senhor. E eu falei: cara, se você tem vontade de voltar, volta, que Deus te ama, procura uma igreja perto de você, um lugar que você se sinta bem, mas não esteja longe de Deus. E isso foi num sábado na barbearia, e quando foi num domingo, ele foi a primeira pessoa que eu vi dentro da igreja, já no próximo domingo. E essa mulher que trouxe a Fran aqui na frente, que a Fran não queria vir, e ela passou e chamou, é a esposa desse rapaz, a esposa do Elber. Então isso mostra como Deus trabalha nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Ele, de certa forma, coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. E o pastor deu a bênção apostólica, a Fran voltou. Era um domingo à noite, Fran não me falou nada, a gente foi para casa. Na segunda-feira ela falou assim: amor, preciso te contar uma coisa que eu esqueci. Ontem, enquanto o pastor orava, o meu útero tremia como se tivesse uma criança dentro chutando, do mesmo jeito que o Henry me chutava quando ele estava com a gente. Falei: olha, para mim é Deus responder na nossa oração, vamos pedir para Deus ser mais específico no que Ele quer de nós, o que Ele quer que a gente faça. E chegando da cidade, eu parei o carro na garagem, minha sobrinha
A Fran desceu, minha sobrinha veio correndo e falou assim: tio, sonhei com você. Falei: é mesmo, meu amor? Me conta o sonho. E ela contou o sonho, era um sonho todo esquisito. E de lá de dentro a minha irmã gritou: Lohane, para de assustar seu tio. Seu tio já não tá com as coisas boas, a vida do seu tio já não tá boa e você vai ficar contando essas coisas. E aí ela deu um passo para trás, deu um passo para frente de novo, colocou a mão no meu peito e falou assim: tio, não tinha só coisa ruim no sonho não. Você tinha um filho e o nome do seu filho era Samuel. Eu desci chorando, correndo, contei para Fran, a gente agradeceu a Deus junto, oramos, entregamos aquilo que a gente sentia e imaginava. Passou 3 semanas, a gente descobriu que a Fran estava grávida. O exame que a gente tinha que fazer, que era um exame muito caro, não tinha no SUS. Na 4ª semana o SUS nos ligou, falou que esse exame, que a médica disse se fosse liberado, iria demorar 5 anos, falou pra gente que esse exame tinha sido liberado. A Fran fez o exame e graças a Deus não tinha nada no sangue dela. Deus nos permitiu gerar o Samuel e Deus nos permitiu gerar o Samuel sem nenhuma dúvida. A gestação do Samuel foi excelente, sem nenhuma preocupação. O Samuel veio ao mundo com tá rindo, com 4 quilos, 53 centímetros e desde então Samuel tem sido o maior presente que Deus deu para nós dois. Todos os dias que ele ri, todos os dias que ele chora, a gente lembra do quanto Deus foi bom com a gente. O que acho que fica na nossa vida é que tem momentos que a gente vai passar por coisas que a gente nem imagina. Enterrar o meu filho foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E naquele dia eu sentia Deus tão forte do meu lado, tão forte que eu não sabia explicar como que eu ainda estava em pé. Eu tinha muito medo da hora que eu fosse enterrar ele, porque eu acho que foi o único dia nesse momento, nesse processo que a gente passou, que a gente não estava junto. Todo ultrassom a gente estava junto, dando um força pro outro. E no dia que eu ia enterrar ele, ela tinha ficado no hospital, eu não sabia como que ela estava. Eu tinha muito medo daquele momento. Só que naquele momento Deus me sustentou demais mesmo. E na verdade, esses 2 anos que nós passamos, foi 2 anos com Deus nos sustentando muito grande. E todos os dias que a gente acorda do lado de Samuel e ele sorri para mim, é como se Deus me lembrasse todos os dias quanto Deus nos ama. Então, é difícil, tem coisa na vida que a gente não vai entender, tem coisa na vida que nem é pra gente entender, tem coisa na vida que a gente só vai sentir. E no meio do furacão é difícil demais de ver Deus. Você vai sentir medo, eu senti, é normal, Jesus sentiu. Só que no final de tudo, Deus tem uma vitória muito grande para nós. No final de tudo, Ele vai catar toda aquela lágrima, toda aquela dor, transformar em sorriso. E o testemunho que você vai gerar é um testemunho que vai trazer pessoas para perto de Deus. Então, viva o processo, suporte o processo, agradeça por estar fazendo parte desse processo, agradeça porque você não está sozinho, agradeça porque Deus te ama. E tudo aquilo que você sentiu, pode ter certeza que Ele sentiu primeiro. Ele sentiu quando Ele perdeu o filho dele, Ele sentiu quando Ele deu o filho dele para que a gente tivesse vida e uma vida eterna com Ele. Jesus nos ama e Jesus te ama também. Amém. Amém.